Oi, gente! Donas da Voz está começando, eu sou Lívia Matos e esse é o nosso espaço para falar de empoderamento, inspiração e muita transformação. Aqueça a sua voz e vem com a gente! Quem aí gosta de novidade? Porque hoje o nosso papo vai ser bem diferente. Nossa convidada de hoje também tem um podcast. E é uma mulher muito bem-sucedida e compartilha uma parte significativa da sua vida nas redes. Mas, antes de tudo isso, ela é uma mulher de verdade, sabe, vida real? Com perrengue, com plano que às vezes não dão certo, com atrasos, com rinite atacada, TPM. Sim, é isso mesmo. Hoje vamos falar do que as redes não mostram, daquelas partes que a gente estrategicamente escolhe não mostrar. Vamos trocar figurinhas e dividir com vocês um fato. A vida perfeita não existe. E é justamente por isso que ela é tão preciosa. Vamos dar as boas-vindas a ela, que é apresentadora, diretora criativa, produtora de conteúdo, influencer, mãe, mulher. Uau, um monte de coisa. Seja muito bem-vinda, Dani Duff. Obrigada. Que prazer enorme. Obrigada pelo convite. Eu sei que muita coisa boa vai sair daqui, né? Muitos insights. Esperamos que vocês tenham com esse nosso papo. E é isso mesmo, vida real, né? Vida real. Eu tô muito feliz porque esse é uma novidade total pra gente, tá? Porque normalmente a gente tem aquele roteiro, é sobre um tema. E eu acho que a gente está indo para um ponto que é fundamental a reflexão. A vida real. A vida não é as redes. E você, por exemplo, como uma influencer, né, posta muitas coisas, as pessoas têm expectativas em relação a você, e as pessoas têm a tendência a achar que a vida é perfeita, né? Que ninguém tem problema, ninguém tem boleto pra pagar. O Instagram passa um pouco isso, né? A vida do outro é sempre melhor do que a minha, né? Mas exato. Não é verdade. E conta pra gente um pouquinho como é que você aterrizou, assim, porque como você construiu essa imagem incrível que você tem. Ai, obrigada, que é muito incrível. de lifestyle. É verdade, eu te sigo, eu me inspiro. As tuas frases, as tuas fases de empoderamento, de autoconhecimento, de bem-estar, que é muito importante. Como é que você aterrizou nesse mundo da comunicação, chegou até ser chegando nesse ponto de ser influencer e ainda ter um podcast? Eita, eu nem falo até, nem uso tanto isso do influencer, né? Vamos dizer, mas acaba que você, e é muito bom, né? Que você influencie de uma maneira positiva quem tiver né? Quem segue, quem se inspira em alguma coisa que você fala, que siga, né? Mas assim, rede social, principalmente, eu fico batendo cabeça, tá? Vamos falar a verdade aqui, a gente tá falando a verdade. Eu bato cabeça, eu não me preocupo tanto assim com aquela coisa maçante porque a gente foi bombardeado o tempo todo com eu vou resolver a sua vida, em 5 cliques a sua vida vai mudar, se você não fizer nada comigo, você não vai transformar. Cara, eu acho isso assim, um saco. A gente não é responsável em transformar a vida de ninguém. Que a gente consiga colocar uma sementinha na cabeça do outro para falar, poxa, deixa eu parar aqui para pensar que também, né, esse caminho que essa pessoa seguiu, ou essa experiência, ou esse desafio que ela passou, tem a ver comigo. Então, eu vou nesse teste, e nesse teste eu vou mostrando a minha verdade. Então, tem épocas que a minha verdade ali naquele momento é cuidar mais da minha saúde, então eu passo aquilo de alguma forma e tenho em paralelo as minhas reflexões e mostro a minha rotina dentro do que eu consigo, né? Se eu tô gravando uma publicidade, se eu tô ali numa reunião importante, eu acho que justamente para passar essa verdade de que a nossa vida o nosso dia a dia é composto de tantas coisas, né? E mostrar aquilo que só é bom o tempo todo, não existe. Né? E ao mesmo tempo também a gente não tem que mostrar nada ruim. Não é porque a gente não vive isso. Mas pra quê? É só ligar o jornal. É verdade. É só assistir uma notícia assim que... Então eu não vejo necessidade. Mas sente um peso, talvez, de como você, como influenciadora, tem um peso do que você comunica, né? Porque Sim. Eu falo que é assustador hoje, você ter um filho numa geração de hoje, porque acontece que muitas vezes o teu filho é influenciado por pessoas que, digamos assim... Desculpem meu francês, são idiotas, né? E você tá vendo o teu filho ser influenciado, quando que na nossa época a influência ela adivinha de pessoas de fato célebres, pessoas bem-sucedidas, nosso pai, nossa mãe, um professor, né? Então, assim, é muito importante, eu acho que tem um peso muito grande até do que a gente vai passar para as pessoas, porque tem pessoas que infelizmente não têm vida, e elas vivem a vida do influencer, ela vive aquela vida que não é 100% real. Você pensa nisso? Tipo, o que eu posso passar de importante para essas pessoas que estão me assistindo para mudar de alguma forma, transformar a vida delas?
Penso. E eu faço muito uma comparação assim com as pessoas que eu sigo. Eu acho que é muito de vibração também, né? O que você busca? Você vê várias páginas, tem aquelas pessoas que se identificam com a página de fofoca, tem aquelas pessoas que se identificam. Então, assim, eu acredito que tudo que a gente vai passar, em algum momento, tudo que você posta, tudo que você fala, você vai atraindo aquelas pessoas que têm essa sintonia com o seu assunto, com o seu tema. E a gente tem que ter essa preocupação de o que você quer falar, né? Até que ponto você... É uma preocupação, mas ao mesmo tempo a pessoa tem um livre-arbítrio ali. A internet, você tem conteúdos, inúmeros conteúdos, gratuitos ou não. Vai muito de onde você vai clicar, o que você vai dedicar o seu tempo. Né? Você vai ficar quanto tempo ali numa rede social que você pode dedicar para a leitura de um livro, ou que você vai dedicar para se cuidar. Então, esse momento que eu acho que a pessoa está ali rolando, é o que eu espero que quem passe e pare para ver alguma coisa que eu escrevo que esteja em sintonia com o que eu tô falando. Tanto que eu não tenho haters. Eu acho que eu não tenho gente que fala assim, sabe, que baixo pesado e que fala, nossa, que ridículo isso. E se tiver também, eu não tô nem aí. Eu ia te perguntar, essa é uma das perguntas, o lado ruim, né? Que a gente vai falar do lado bom também, mas o lado ruim é você, assim, ter pessoas que te criticam, que falam coisas ruins. Você tem ou não tem? Nenhum? Nessa maneira agressiva que eu vejo que acontece com muitas pessoas, não tenho. E assim, não me afeta, de verdade. Eu acho que aquela briguinha de escola de antigamente que não tinha rede social, que um falava do outro ali, tudo, e agora essas pessoas têm uma maneira, uma voz, né? Uma maneira de se expressar muito maior, que atinge muito mais pessoas, mas não é uma coisa que mudaria meu dia, que não me pego nisso. Você sabe que no Donas da Voz eu tenho muita preocupação, tá? Com alguns temas polêmicos, a parte política, alguns temas, assim, eu tenho muito cuidado e eu nunca me posiciono. Não só porque eu não quero ter haters, mas não é o tipo de energia que eu quero atrair, sabe? Até, por exemplo, aqui é um espaço seguro, né? Que a gente fala que é um espaço seguro para as mulheres. Então, por exemplo, eu não tenho como permitir pessoas com essa vibração acusando outras mulheres ou falando coisas para as mulheres, né? Mas eu tenho essa preocupação, sabe? De me manter neutra, de cuidado com falar isso pode gerar um problema. O tal do cancelamento. O cancelamento, agora tudo é cancelamento. Como eu não tenho nenhum, mas assim, eu te confesso que eu tenho essa preocupação, por isso que bom que isso não te afeta, né? Não, porque eu acho que nessa, a gente começa ao mesmo tempo que você não quer viver essa polêmica, esse cancelamento, você não concorda que às vezes a gente deixa de expor a nossa opinião? Quem é você? Eu não posso falar que eu sou de direita nem que eu sou de esquerda, porque senão isso vai... Tô dando um exemplo aqui que é né, o que vem acontecendo muito. Se eu falo que eu gosto de maçã, a pessoa da pera vai falar, nossa, mas que coisa ridícula, você gosta de maçã? Chegou num ponto que assim... Você fica tão querendo equilibrar ali pra agradar, e aí eu acho que isso é tudo na vida. Até que ponto a gente vai querer agradar? Eu não tô falando pra gente pra ser polêmica, mas assim, eu acho que sutilmente e passar quem a gente precisa fazer isso por nós. Porque se a gente não faz isso na vida também, na profissão, começa lá no relacionamento, na infância, na adolescência, você não falar, eu gosto disso. Não, você vai fazendo as coisas. E a pessoa se conecta contigo justamente por ser quem você é. A minha preocupação é muito, porque como o objetivo, por exemplo, do Donas é muito relacionado a inspirar, não é muito a minha opinião. Veja, a minha opinião pessoal da Lívia, né? Que até essa eu tenho preocupação. Talvez seja uma coisa que eu preciso pensar. Não, mas eu tô querendo dizer que você tá correta em não criar essa polêmica dentro de um espaço que é para todo mundo falar a sua verdade, falar o que gosta, que inspira. E todo mundo até tá com essa mania de querer dar opinião sobre tudo. E eu não tenho opinião sobre tudo, de verdade, tá, gente? Tem assuntos polêmicos até, ou seja, de política, ou de alguma lei, alguma coisa assim, que eu não tenho opinião. Eu não tenho nem recurso, eu nem me aprofundei e tampouco tenho interesse em ter uma opinião. E aí o que eu sinto é que as pessoas estão cobrando das pessoas públicas um posicionamento sobre alguma coisa. Como se todo mundo tivesse que ter uma opinião formada sobre tudo. Você tem essa sensação também? Às vezes eu tenho, mas a gente não sabe tudo. Assim, como que eu vou falar? Como que eu vou... Eu tenho a minha posição em diversas áreas, obviamente, mas tem assuntos que eu não me aprofundo. Não, eu não consigo, não é minha área, eu não tenho como parar ali para falar, nossa, eu vou estudar isso, a política. Eu vou olhar fundo e estudar... Não tenho, mas a gente, de acordo com o meio que a gente frequenta, com o que a gente adquire de sabedoria, com a nossa vida, você tem uma noção, uma clareza para poder falar, isso é certo, isso é errado, isso não é um caminho bom. Mas assim,
deixa isso para os especialistas, né? A gente não tem que falar de coisas que a gente não tem conhecimento profundo. E quando a gente fala assim, vamos falar agora do lado bom, tá? Você já foi reconhecida alguma vez? As pessoas te reconhecem, gente, falam, te dão um carinho. Sabe o que Como acontece? É que funciona? Porque quando eu trabalhei na Record, né? Quando eu tava na TV de fato, não tava essa onda do digital. Então, assim, hoje, é muito engraçado, porque as pessoas falam, nossa, mas eu te conheço de algum lugar. Mas assim, você não me é estranha. Mas não tem essa coisa assim, você é... Não tem. As pessoas assim, olham e falam assim, nossa, ela já... Sabe aquela coisa aquela aparência que soa familiar, assim, mas não tem esse reconhecimento. Mas você recebe muito amor de pessoas que você nunca viu, por exemplo. Muito, que isso é o melhor, né? Então, você imagina, você tem muito seguidor lá, eu vi nas suas redes sociais, e eu imagino que grande parte dessas pessoas, obviamente, porque você não conhece essas pessoas, né? Eu imagino quanto de amor deve chegar. Isso é muito bom, não é? Porque te motiva a continuar. É muito gratificante. Sabe que isso que você tá me dizendo, às vezes eu posto uma coisa que veio, que eu sou muito intuitiva, assim, falar, vou falar sobre isso. E aí eu falo, nossa, eu recebo às vezes um direct e uma frase que a pessoa fala assim, eu precisava ter lido isso hoje. Então, se você consegue, se uma pessoa, se já fez diferença na vida de uma pessoa, já fez diferença. Já fez. Então, eu não tenho essa preocupação, essa coisa de falar assim, será que, nossa, as pessoas precisam ver isso porque essa mensagem é legal? E as pessoas às vezes nem leem, né? As pessoas não leem nem a legenda às vezes. Você escreve ali uma coisa uma mensagem interessante e muita gente não lê. Por isso que eu te falo, é tanta informação, é tanta gente, são tantas pessoas postando conteúdo e quem é o público que está ali sintonizado com o que você está querendo dizer? E às vezes não é o momento da pessoa entender aquela mensagem que você está passando. Então, quando eu recebo o feedback de que, poxa, isso mudou meu dia, eu falo, poxa, isso valeu tudo. São esses pequenos gestos, né, que mudam todas as perspectivas. Eu vou até compartilhar com vocês um caso, do próprio podcast, tá, gente? Não sei se vocês sabem, eu tenho uma outra carreira, né, paralela ao podcast. E o podcast é propósito. Eu resolvi fazer isso tem um ano, a gente fez aniversário de um ano. Eu me dedico meu tempo, dedico recursos, dedico minha energia. Mas eu confesso que eu penso em largar muitas vezes. Assim, já pensei muitas vezes. Não vou continuar. Porque tem um gasto, né? Energético, financeiro, tudo, enfim, que compõe isso. Então, eu tô aqui bonita, falando, feliz. E realmente, quando eu tô aqui, é o momento mais gratificante do mundo pra mim. Mas na vida real, a nossa vida real ela é feita de decisões reais, né? E eu confesso pra vocês, assim, que muitas vezes eu pensei em desistir. E aí, isso que você acabou de falar, parece que é um sinal de Deus, eu falo. Alguém te manda um inbox, alguém te faz um comentário. Olha, vivi exatamente isso, obrigada por compartilhar. Eu adorei o seu conteúdo. E esses dias, quando eu tava muito cansada, teve um dia, e eu saí com meus pais não são daqui, estavam comigo, a gente tava num show de samba, olha isso. Que delícia. E eu fui sair, eu já tava indo embora, minha mãe falou, não, eu vou ao toalete antes. E a minha mãe, na fila do banheiro, uma moça comentou, você tá com a moça do Donas da Voz. Eu fiquei tão assustada, porque assim, eu não tenho nem muitos seguidores, nem muitos assim. E o objetivo sempre foi propósito, foi inspirar outras pessoas. Aí eu falei, mãe, brincadeira isso, né? Ela falou, juro. Eu falei, olha, é minha filha. E ela falou assim, eu acompanho os episódios, eu gosto muito do conteúdo. Que incrível. E aquilo mexeu comigo de uma forma, porque a gente não tem noção. Eu não tenho muitos seguidores, nem perto do que você tem, por exemplo. E por que eu faço, né? Qual é o propósito? Eu falo assim, se eu conseguir transformar uma vida que seja, uma mulher se sinta inspirada, já vai ter valido a pena. Então, é uma vida de propósito. É você deixar pegadas no teu caminho. É você poder compartilhar coisas boas com outras pessoas. Então, eu acho que essa é a melhor fase. E nesses momentos em que a gente, de fato, tá pelengando para conseguir seguir em frente, é esse amor que mudam, né, toda a nossa perspectiva. Então, continue mandando amor, que a gente ama. É uma delícia receber essas mensagens assim, que você realmente... Aquela mensagem tocou de alguma maneira, né? Total. E a gente também, tantos insights a gente tem quando tá assistindo um filme, quando você ouve uma música, às vezes alguém passa do seu lado e você escuta uma frase e fala, nossa, é isso. Então, a comunicação é mágica, né? O que quando você tá pode aberta, transformar, né? O dia de alguém é maravilhoso. Eu falo muito que os anjos e os mentores, eles se comunicam por pessoas, frases, filmes o tempo todo. Então, se você não estiver conectado para escutar, né, você acaba perdendo insights valiosíssimos da vida, né? Seja a magia do dia a dia.
dia, né? Dos sinais que a gente tem o tempo todo para receber. Total. E como é que foi o podcast? Me conta um pouco desse projeto. Como é que... Podcaster. O podcast, eu amo fazer isso aqui que a gente tá fazendo. Histórias de vida. E eu tenho paixão por cinema, né? Tanto que depois a gente fala sobre isso, mas assim, a empresa, eu quis levar um outro tipo de entretenimento, de conteúdo para TV e cinema, depois de toda a experiência, então criar um entretenimento diferente, uma mensagem diferente. E o podcast, eu falei assim, puxa, chama Pode Protagonizar, justamente para você contar a sua história de vida, porque a sua história de vida inspira uma outra pessoa, que talvez esteja em outro nível de vida, mas que passou pela mesma coisa, alguém que está começando e passou pelos mesmos desafios que você, então assim, toda história de vida daria um bom filme. E aí, essa história do podcast é sentar, bater um papo e a gente faz umas brincadeiras. Assim. E pessoas assim, como é que você escolhe? Essas pessoas com aleatórias. Histórias interessantes. Com pessoas com histórias... Pode ser um grande CEO, pode ser um pequeno empresário. Ela tem uma história interessante que tem aquela jornada do herói, sabe? Aquela coisa que vai inspirar outras pessoas. E a vida é isso. Né? A gente se inspira assistindo um bom filme, ouvindo uma boa palestra. Então eu quis fazer somar tudo isso em um bate-papo de histórias de vida. Você falou uma coisa muito legal, a palavra inspiração. Eu acho importante a palavra inspiração, porque essas pessoas que aparecem, elas são justamente para se inspirar, né? E não para copiar. O que eu vejo é que muitas vezes as pessoas olham a vida nas redes, as vidas não reais, né? E elas ficam focadas e vidradas na sua vida, né? Cara, esquece o outro, foca na sua, sabe? A outra pessoa, ela não veio do mesmo histórico que você, ela nasceu num lar diferente, ela tem condições diferentes. Ela fez escolhas Ela fez escolhas diferentes. Então, assim, é muito bom você se inspirar, mas não focar. E cada um tem seu tempo. Você vê pessoas bilionárias, empresários incríveis que começaram a vida aos 70 anos, né? Não queira a vida do outro, né? Não queira a história do outro. Cada um sabe. E existe essa comparação que não é saudável na rede social, de você olhar e falar assim, nossa, eu quero o corpo dela, ou eu quero aquele status, ou eu quero aquele emprego. Mas o que você fez? Qual é o seu histórico? Quais foram as suas escolhas para chegar naquele caminho profissional? O que você abriu mão? O que você faz na sua vida para cuidar mais da sua saúde? Então, não tem como você se comparar. E isso gera uma frustração e um vazio muito grande, principalmente das pessoas que buscam a rede social. Buscam não, porque estão ali ou estão nessa comparação para ficar preenchendo esses vazios. Então, a gente volta sempre numa questão que eu bato muito forte, que é autoconhecimento. Então, você vai olhar para a vida do outro e falar, poxa, é uma questão de admirar, não de invejar e não se comparar. E que onde você chega nessa maturidade de olhar para a vida do outro e falar o que ele fez para chegar lá, eu quero me inspirar para poder chegar ali também, ao invés de falar assim, olhar com uma vontade de por que ela tem e eu não. Isso é muito cruel, né? Até porque cada um sabe a dor e a alegria de ser quem tá, gente? E o fato dela tá lá, daquela influencer tá lá postando não sei o quê, cheia de vida, viajando, não quer dizer que ela seja nem sequer uma pessoa feliz, tá? Então, eu sempre busco trazer isso pra realidade, porque a gente nunca esteve tão conectado e tão sozinho na vida. A gente nunca teve tantos casos de depressão, pessoas se comparando, pessoas querendo ser as outras, como se aquela vida que ela tá vendo fosse uma vida de fato real, né? E a gente sabe que a gente tem 1 milhão de coisas para resolver, é conta para pagar, é casa para arrumar. Eu vou até te fazer uma pergunta sobre isso, né? Como é que você equilibra, por exemplo, a tua vida no dia a dia? Você tem filho, você tem trabalho, você tem toda a tua carreira para cuidar, casa para limpar, conta para pagar. Como é que você equilibra toda a tua vida? É um mar de rosas? Não é um mar de rosas? Rola culpa? Como é que é? Não rola culpa. E tudo que eu tô te falando assim é muito verdade mesmo. Quem convive comigo sabe que é essa a minha verdade. Eu adquiri uma disciplina que eu consigo fazer tudo. Não vou te falar que é fácil, que hoje é mais tranquilo, mas no início não foi. Mas eu sempre pensei assim, qual é a minha escolha? Qual é a minha opção? Ou eu vou adaptar uma rotina para as coisas que eu gosto, porque se eu deixo de fazer alguma coisa, se eu deixo de treinar, eu fico... Me falta algo. Mas eu gosto de produzir, eu gosto de fazer... Então assim, eu faço uma faxina na casa, eu arrumo uma coisa, eu tenho uma filha de 23 anos, que agora voltou, ela morava fora, e a gente dá pra gente conciliar. Dá, né? Mas não é fácil. Não é fácil. Mas olha, o que é mais difícil? Tem aquela coisa, né? Escolha o seu difícil.
É difícil você ter uma disciplina e você colocar várias coisas no seu dia, mas que você sabe que te fazem bem, né? Talvez a disciplina seja o caminho. A disciplina é o caminho. Porque quando você se organiza, né? Eu falo assim, quando você tem aqueles horários, aquele comprometimento, a vida é feita de bons hábitos. Eu sempre falo isso. E hábito a gente constrói. É difícil no começo, mas depois ele fica como acordar e escovar o dente, né? É porque a disciplina, de fato, você falou o melhor caminho e é verdade, porque é você fazer, mesmo sem vontade, o que tem que ser feito. E aí não passa a ser tão pesaroso, né? Passa a ser mais tranquilo. Tem dia que é mais desafiador. Porque igual você falou, tem dia que você fala assim, cara, eu não quero. Tem dia que você não quer pegar o telefone e não fazer um stories? Você não quer pegar. Tem dia que você não tá afim de se arrumar, mas você tem uma publi ali pra fazer. Aí você vai e faz. Você tem uma reunião. Aí o que você faz? Você se alimenta das coisas que você já sabe que te fazem bem. Então é manter aquela rotina da disciplina que você sabe que ameniza esse momento que você não tá tão bem. Então, eu tenho um horário, assim, da minha manhã, que é uma preparação de 1h30, mais ou menos, para preparar para o meu dia. Se eu não faço isso, o meu dia não flui da maneira que deveria. E isso então, não você me faz acorda bem. mais cedo, para você ter esse tempo para você se organizar, por exemplo. Porque como o meu horário é muito flexível, às vezes eu não tenho um compromisso, eu não tenho que estar em algum lugar todos os dias às 8 da manhã, por exemplo. Então, eu consigo, de qualquer maneira, eu acordo cedo. Mas se eu não tenho esse momento comigo de manhã, o meu dia não flui. Você sabe que eu sou assim também? Você sabe que, às vezes, a minha reunião, digamos, é 9 da manhã. Mas eu preciso de 1h30 para eu acordar, organizar tudo que eu preciso organizar, me aprontar com calma. E eu passo, pelo menos, 40, 30 minutos tomando meu café. Assim, com calma, com tranquilidade, ouvindo música. E muda meu dia. Então, eu prefiro acordar mais cedo para me preparar do que ficar naquela correria, preciso fazer tudo. A vida, se não é essa preparação diária. É verdade. A gente sai para enfrentar desafios que a gente nem sabe que vai enfrentar às vezes. Por mais que você se preparar, você tem uma reunião hoje, você tem um podcast, você tem um almoço, você vai jantar com seu marido, você já está com a sua rotina toda programada. Mas algo pode acontecer no meio disso que você não espera. E quantas coisas você se livra também que você nem imagina. Então, quando você agradece já por aquele dia e tem o seu ritual de preparação, você vai com muito mais fluidez, sabe? O seu dia... Aliás, isso faz parte do meu ritual também, o agradecimento matinal, as minhas orações, meus agradecimentos, meus mantras, meus incensos. Maravilhosa. Que mudam totalmente a minha vida. Por isso que você é assim, com essa plena, linda, você passa isso também. Assim, a gente acha que atinge isso, né, num determinado momento da vida e fala assim, chega, agora é hora de reorganizar a minha história, reorganizar, assumir o meu roteiro, escrever o que eu quero. E isso não é egoísmo, não. É amor próprio. É amor próprio. Isso é importante as pessoas saberem. Não se sinta mal de você optar você, a sua vida, a sua rotina. Eu falo pra mim, é difícil, eu tenho um casamento, né? E que graças a Deus, o meu marido é muito compreensivo nisso. Ele sabe que eu tenho uma vida corrida, que eu trabalho muito, eu viajo muito a trabalho. Tipo, eu passo semana fora a trabalho. E ele é muito compreensivo e me ajuda nesse processo, nessa rotina, porque senão não dá certo. Ou você tem um parceiro, ou você tem um parceiro nesse caso, não tem o que fazer, né? Mas cerque-se de pessoas que entendam que você é uma prioridade também na sua vida. Eu sempre falo, eu amo essa frase, eu amo muito meu marido, mas eu sou o grande amor da minha vida. Ah, maravilhosa. E assim, eu não me sinto culpada por isso. Eu sinto que eu me amo, eu sei meu valor, eu sei que eu tenho as minhas coisas para realizar. O outro não é responsável pela nossa felicidade. É muito importante pra gente dar pro outro. Você não tem como você transbordar o que você não tem em você. Não tem como você cobrar do outro uma coisa que você não tem. Ninguém vai tampar esse buraco, ninguém vai tampar esse vazio, não vai. E você concorda que é muito importante pra você dar na mão de outra pessoa a sua felicidade? Olha, vou dar minha felicidade na mão daquela pessoa. Ela vai decidir se eu sou feliz ou não. Né? A dependência emocional também, que é outro tema que você já abordou aqui algumas vezes, ela vem dessa busca do que o outro vai fazer pra mim, do que aquele emprego vai me deixar mais feliz, as coisas realmente deixam a gente feliz. Mas e se tirar tudo de você? Quem é você? Você não vai estar feliz? Do mesmo jeito? Entendeu? Você não vai estar. Você não se reconstrói porque aquela felicidade já está em você. Então, em qualquer lugar que você esteja, você vai gerar essa felicidade, porque você aprendeu a ser feliz sozinha. Sim. E colocar no outro, terceirizar isso é muito grave, porque vira um hábito também. Tudo que você pratica com muita frequência vira um hábito. E você acha que aquilo é normal, né? Que certas convivências são normais, aceitar certas coisas passa a ser normal e você começa a se perder no meio de uma vida que é você que tem que construir, né? Você que tem que escrever. E você passou por uma coisa muito interessante, até, se você me permite tocar, você passou por uma separação depois de muitos anos de casamento.
Eu queria te perguntar, já que a gente está falando de vida real, mostrando as dores, mostrando tudo, como foi esse processo na tua cabeça? Você sentiu medo de você recomeçar, de reconstruir? Como é que funciona o luto? Ou te deu coragem? Ou você veio nessa parte, eu sou feliz, eu mesma? O que passou na tua cabeça? Como é que passa uma mulher, depois de tantos anos de um casamento, recomeçar a vida? Que mensagem, assim, você passaria, por exemplo, para as mulheres que estão enfrentando uma situação igual ou que estão com medo de passar por isso, né? Porque a grande parte está com medo. Eu sei que tem muita gente que, eu vou recomeçar tudo de novo. O que você falaria para essas mulheres? Como é que foi esse processo para você? Eu diria, se prepare, mas não se prepare para uma separação. Se prepare para a vida, porque assim, é doloroso, né? Qualquer separação é dolorosa, mas como que você enfrenta cada desafio faz toda a diferença. Eu venho em um processo de autoconhecimento muito grande há muito tempo. Então, assim, eu até falei isso recentemente. Eu tenho as minhas amizades, eu tenho as coisas que eu gosto, eu tenho os meus momentos sozinha, sempre tive durante o casamento. Meus momentos sozinhas, a minha preparação, a minha oração, a minha conexão com Deus, as minhas coisas. Então, eu nunca depositei no casamento, né, naquele lar, toda a minha felicidade. Ali é uma parte da minha vida. Então, quando houve essa decisão, eu saí dessa parte da minha vida, mas todas as outras me preenchem. Então, foi muito mais fácil. Então, eu diria para as mulheres, medo, eu não tive medo. Eu enfrento quando vem essa ponta, o medo, na verdade, sempre me impulsionou a ter coragem para tomar as atitudes. Então, quando tem uma coisa assim, mas será? Eu não tenho será. Eu ouço tanto a minha intuição e eu falo assim, eu sei que vai dar certo. E quando você tem essas outras, não são ocupações, mas essas coisas que você sabe que te fazem bem, esses outros pilares, esses encontros que você tem com você mesma a cada instante, o momento que você faz as suas coisas, independente se alguém vai te apoiar ou não, mas que você sabe que te faz bem. Então, quando você separa você falou do divórcio, mas assim, quantas amizades, ciclos que se encerram, ou às vezes processos familiares até, que você se distancia de alguém. Então, quando você deposita muito a realização naquele convívio, você deixa de enxergar quanta coisa boa tem na sua vida. E se abrir para o novo, que é maravilhoso. É porque você acaba não se vendo como um indivíduo, né? Você se vê como um apêndice, parte de alguém, né? E aí, até voltando, um período que você passa com alguém ou de uma amizade, deu muito certo. Só que os ciclos encerram e a gente precisa recomeçar, porque a vida pede mais alguma coisa de nós. Então, se a gente não se abre, se a gente não vai, né? Eu falo uma coisa que é muito interessante. Eu falo, a dor, ela é inevitável. Mas o sofrimento, ele é opcional. Você sofre o quanto você se permite sofrer. Então, vai doer, vai pra qualquer pessoa, tá, gente? Mas você pode escolher ser a vítima e ficar sofrendo um luto por anos e anos. Ou você pode colocar um tempo na sua cabeça. Eu sei que não é tão fácil como eu tô falando, mas pra mim funciona porque eu sou muito pragmática e objetiva, tá, gente? Então, pra mim funciona. Eu sei que não funciona. Mas eu coloco, olha, é o quê? É um mês? Eu vou viver o meu luto por esse um mês. Mês é muito. Um mês é muito. É ótimo. Eu coloquei um mês. Normalmente são 2 semanas. Eu tenho muito número 7 comigo. Então tá, 7 dias. 7 dias, 7 horas, 7 minutos. É um número cabalístico. Acabou. Adoro. Adoro. Chega. Comigo é assim também, mas eu fiquei com vergonha. Ótimo. Então, que você escolha. Uma semana, um mês. Viva seu luto. Entre em contato com os sentimentos, porque é nessa dor que você vai sofrer uma transformação. É nessa dor que você vai se encontrar. É nessa dor que muitos sentimentos que você não enxergava vão aparecer. Então, ele é importante. Com certeza. Mas depois que você se levantar, depois que passar esse prazo, cara, amor próprio, vida que segue, você tem amigos, você tem família, você tem profissão, você tem você mesma, né? Porque ninguém veio pra ficar sozinho, assim que eu falo. A gente é cercado de pessoas que dão amor pra gente, que dão carinho. Não necessariamente um par romântico, mas quanto amor. Porque tem essa cobrança, a mulher fica preocupada, a mulher principalmente que se divorcia e tem criança pequena, por exemplo, claro, ela fica com uma demanda muito maior. Né? Com certeza. A criança, os filhos, o cuidado, o emocional dos filhos, a escola, assim, a criança pequena, e tem aquele medo, nossa, mas eu vou ficar... Gente, não se preocupe com isso, né?
Cuide de você, cuida das coisas que você gosta de fazer, do que te faz bem. As coisas acontecem naturalmente. Tem algo muito maior ali que desenha, né, o nosso dia a dia, o nosso destino, que escreve a nossa história, que você só precisa estar atento. Por que isso está acontecendo na minha vida? Não é por acaso, nunca é nada por acaso. Então, essa atenção que a gente precisa ter com esses pequenos sinais que tem, parece muito místico. Não é místico. E aliás, não tem nada de misticismo. Eu acho que a realidade é essa. A gente não passa por nada na nossa vida que, de certa forma, ou que com toda certeza, está acontecendo para que a gente se torne uma pessoa melhor. Melhor. Eu sempre acho que as mudanças são para o melhor, por mais doloridas que elas sejam. Você sabe que eu também passei por um divórcio. E quando eu me divorciei, eu estava num momento péssimo, tá? Porque além de me divorciar, eu estava indo trabalhar num emprego que eu odiava. Mas por que você foi no que você odiava? Eu já começo. Não, eu odiava porque eu tava no processo de trocar. Eu tava muito infeliz. Eu sofri assédio moral do meu chefe, né? Então, eu demorei pra assimilar e pra tomar a decisão de preciso trocar, preciso sair. Mas foi tudo muito junto. Eu tava longe da minha família. E aí, logo depois da separação, eu desenvolvi 4 doenças autoimunes em 1 ano. Olha só, olha como o corpo responde, né? Fala, né? Assim, quando você não para, o corpo te para, ponto, né? Tudo junto. Você sabe que foi a melhor época da minha vida? Eu descobri a Lívia. Não é? Quando você olha pra trás hoje, você fala assim, que bom que isso aconteceu comigo. Eu tava um lixo. Eu lembro que eu chorava pra minha amiga, a Cláudia Lisboa, que vocês conhecem, que é co-apresentadora aqui comigo. Eu falava, amiga, nenhum pilar da minha vida tá certo. Nenhum tá bom. E ela não tinha nem o que falar, porque era verdade. Ela falava, amiga, eu sei que dói, vai passar. Era só o que ela falava. Ela me apoiava na minha dor, sabe? E aí eu fui buscar uma Lívia tão forte, eu fui buscar autoconhecimento, eu fui buscar espiritualidade, eu fui buscar tanta coisa, que esse amor próprio que vocês estão vendo hoje, ele não existia. Você veja, tá vendo? Você vê? E o sentimento que eu tenho, porque a gente tem ódio de ex e raiva de ex, o meu sentimento é gratidão. Sabe por quê? Porque nem tenham, pelo amor de Deus, não tenham. Não tenho raiva, tenho senão gratidão. A vida não vai pra frente também. Não vai. E eu falo assim, eles são apenas agentes evolutivos, porque quando eu tenho raiva de outra pessoa, eu tô dando protagonismo da minha vida pra aquela pessoa. A protagonista sou eu. E quem tá sentindo a raiva? Tá afetando qual corpo? Que tá trazendo uma doença autoimune. Exato, você mesma. Que tá alimentando, então. Então, quando eu penso assim, eu precisava evoluir nesse aspecto, nesse. Eu sabia os aspectos, depois com muito autoconhecimento, que é o que você fala sempre. Eu fui saber o que eu precisava evoluir, que eu precisava evoluir, e ele foi apenas um agente evolutivo. Eu falo assim, Deus coloca aquelas pessoas para você chegar onde você precisa estar, onde é o seu maior potencial, onde é a Lívia que eu nasci e vim para ser. Né? Então, assim, o sentimento que eu falo, até gratidão. Então, por mais complexo e desesperador que possa parecer um momento, tenha sempre isso em mente. Aquilo vai te transformar na tua melhor versão. É só você parar, respirar, entender qual é a evolução. E lembre-se, a evolução sempre é sua. Não deposita no outro a evolução, porque ela é sua. Aceite os desafios. Aceite. Porque ele vai passar. Todos eles vão passar. E quando passar, você vai entender. A gente tem, se você for pensar na sua família, né? Você também pensa na sua família. Nossa, aquela pessoa passou por uma separação, passou por um momento difícil, seja doença, seja o que for. Como que essa pessoa se tornou depois? Aquele processo foi importante para que ela se tornasse, para que ela tivesse uma outra visão de vida. Quantas pessoas mudam de profissão ou vão buscar o seu propósito depois de uma separação, de uma coisa, porque elas não conseguiam enxergar. E por se sentirem nesse momento, talvez com essa ruptura, fala, nossa, eu vou buscar algo. E nesse buscar algo, elas se encontram. Então, quantos relacionamentos ainda são uma prisão? Não no sentido do relacionamento em si, mas a pessoa se permitiu não enxergar o que ela gostaria de viver, o que ela gostaria de fazer, por achar que ela tem sempre que estar agradando ou vivendo coisas que ela não estava afim mais. Ou nunca chegar a conhecer essa pessoa incrível, maravilhosa, poderosa que ela pode ser, né? Sendo dona da própria voz. Né? Não precisa... Maravilhoso isso, dona da própria voz, né? Isso. Sem precisar de outro para realizar, para ser, para sentir, né? É muito legal isso. E daí como é que você lida hoje com a opinião das pessoas? Eu queria te perguntar isso, né? Não tô nem aí. Já respondo, não estou nem aí. E tem algumas pessoas que você não conhece, mas, por exemplo, tem pessoas, por exemplo...
que você escuta, escuta, sobre tua profissão. Elas dão opinião sobre, será que você deve continuar? Será que você... Não escuta? Não, eu escuto conselho. Conselho. Tem uma diferença muito grande de você dar atenção para uma opinião e você escolher quem são seus conselheiros. Eu tenho alguns conselheiros na minha vida. Eu nunca vou pedir conselho de relacionamento amoroso, por exemplo, para uma pessoa que não é bem sucedida em um relacionamento amoroso. Claro. Então, assim, eu não vou pedir conselhos profissionais para uma profissional ou para um profissional que eu não admiro ou que eu não veja nenhuma semelhança com o que eu quero fazer. Então, escolha conselheiros na sua vida, não opinião. Existe uma diferença muito grande entre opinião e conselho. Então, não busque opinião, busque conselho. Opinião todo mundo vai te dar. Seus amigos vão te dar, sua família vai te dar. Sua família vai criar aquela imagem sua, né, daquela infância. Nossa, a Lívia cresceu tão assim. Não, a Lívia é assim. Há muita gente da família não enxerga que a Lívia se transformou, pensa diferente, amadureceu, faz outras coisas. E se você buscar opinião, você sempre vai ficar frustrado. Porque cada um vai dar baseado na história que ele viveu. Agora, quando você busca conselheiro, somos como uma empresa. Busque conselheiro. Então, se eu quero me aconselhar com alguém sobre relacionamento amoroso, eu não vou conversar com uma pessoa que é frustrada no relacionamento, que tem um casamento de merda. Eu vou ouvir uma amiga que vai falar, não, ela não tem nada que vai me agregar nesse sentido. E em profissional, principalmente. Pessoas que te inspiram profissionalmente, você busque, faz como se fosse um mapa mesmo. Adorei. Montar um board. Exato. Relacionamento. Cada um você vai ter um conselheiro. E você pode trocar o conselheiro, porque ele não sabe que ele é seu conselheiro. Então, assim, ele não tem um cargo fixo. Mas você vai buscando e você vai pegando experiências com pessoas que realmente podem te aconselhar. Nossa, porque faz muito todo sentido. Mundo tem, até quem comenta na sua foto tem opinião. Alguém vai gostar da roupa que eu tô hoje. Alguém vai olhar e falar assim, nossa, onde que ela vai com aquela roupa? É verdade. É muito interessante. E a família, querendo ou não, tem uma opinião enviesada. Tem uma opinião porque tem uma influência. Influência. E tem a imagem da Lívia lá de trás, ou da Dani lá de trás, quando era criança. Às vezes não tem a realidade da minha carreira, como funciona meu trabalho. E família, às vezes, é o mais arriscado, assim. Porque é o que mais tem influência na gente. Porque você tem aqueles gatilhos do passado, né? Você fala assim, eu tenho que ouvir isso, porque... Então, é mais complicado. Gente, então, adorei. Ouve. Daí é até importante. Ouve, né? Ouve os pais, os irmãos mais velhos, a amiga e tudo. Você não vai ser aquela pessoa que, né? Mas ouve, entra aqui, sai aqui, ouve o que tá aqui. E quem pode te dar mais experiência, passar mais experiência. Adorei essa dica, gente. Vou ter que montar o board da sua empresa, da sua vida, que é uma empresa. Isso, depois me conta. Aí você tem as pessoas especializadas em cada assunto, com propriedade, para te dar melhores conselhos. Eu adorei essa analogia. E nos relacionamentos? Até que ponto você acha que uma mulher bem-sucedida, ela impacta no relacionamento? Tanto positivamente como negativamente, né? Como é que isso interfere, por exemplo, um casamento, uma vida em que a mulher também é provedora do lar, ela é independente, tem o dinheiro dela. Isso muda a voz, a posição da mulher no relacionamento ou não? De que forma isso influencia? Depende da mentalidade da mulher. A gente é independente, a gente desenvolveu automaticamente um lado masculino, né? De eu dou conta, eu consigo fazer, a gente sabe que a gente dá conta. Mas, no fundo, eu vi uma coisa esses dias que é exatamente isso. A mulher quer uma figura masculina provedora, e não provedora no sentido financeiro, não é isso. Porque uma mentalidade próspera de um cara que chega e faz, que você sabe assim, você pode encostar no ombro e relaxar, falar assim, essa pessoa vai resolver isso. Porque a gente, no fundo, a gente quer ser cuidada também. Total. Então, o fato de você ser independente, fazer, a gente sabe. A pessoa madura, inteligente, ela fala assim, poxa, essa mulher dá conta. Mas a gente quer um colo, a gente quer um ombro. E a gente acaba... Mas tu não acha, a gente, por ser independente, até... Que assusta? Essa é uma reflexão até minha, tá? Assim, da minha vida mesmo. Eu acho que eu desenvolvi muita energia masculina. Por ser muito independente, por liderar uma empresa. Mas como você é na sua casa? Pois é. Eu acho que eu sou mais masculina do que eu deveria. Então, não seja. Pois é, eu tento não até. Não seja. Eu tava numa época assim também. Tipo, vai abrir a porta do carro e fala, você já tava dentro do carro. Sabe essas coisas assim? Mas porque a cabeça vai eu que de outra forma. Eu que faço isso, eu que faço aquilo. Não faça. Se dê o direito de ser cuidada.
Eu falo, né? Isso não é se colocar em uma posição inferior, muito menos submissa. Muita mulher fala, mas eu não sou submissa. Isso não é ser submissa. Não, é ser feminina. Deixa o papel do homem com o papel do homem. Exato. E o fato de você conseguir fazer as coisas na sua vida é maravilhoso. Isso te dá uma paz enorme que você consegue fazer. Mas a gente quer um ombro. A gente quer ser cuidada. A gente quer que abra a porta assim. A gente quer que a pessoa fale, deixa eu cuidar disso pra você. Eu sei que você dá conta, mas deixa eu cuidar. Essa frase é maravilhosa. Você tá no meio do desespero. Aí deixa que eu faço isso pra você. E é engraçado que é tão automático. Quando eu tô com meu marido, eu me vejo fazendo coisas de homem. De verdade, assim, eu sendo masculina, chamando o garçom. Sabe essas coisas assim? Sim. Que talvez porque eu tenha vindo muito nova morar fora, você acaba criando uma casca, você trabalha Você promete que você vai fazer diferente? Juro. Só de ter a consciência, olha o autoconhecimento, gente. Eu já tô no processo, eu já tô detectando que eu tô fazendo isso. Eu nem detectava antes. Não levanta. Né? Tá, vai jantar, já faz o teste, já começa a marcar um monte de coisa, mas de verdade isso. E pra ser uma lição sua, não chama o garçom. Não faça nada. Deixa ser servida. É desesperador, tá? Meu intuito, meu ímpeto é eu resolver tudo, né? Tudo que aparece, a Lívia resolve. Né? É muito complicado. E você acha que, por exemplo, uma mulher como você, independente financeiramente, isso assusta muitos homens? Como é que num relacionamento isso funciona? Ou eles se acomodam? Ou eles se assustam? Como também você acha? Depende com quem você se relaciona. Tá. Aí porque eu vou falar, porque tem mulher que é tão insegura que ela vai buscar alguém, não tô falando de idade não, tá? Mas é porque tem casos. Como eu converso com muitas mulheres, eu vou citar aqui vários exemplos e aí eu acho que as pessoas se identificam. Então, a mulher fala assim, nossa, eu não tenho uma autoestima boa. Então, a mulher se envolve com um cara mais novo que ela vai bancar, ou que ela, sabe, tampando aqueles buracos, aquelas coisas assim. Cara, eu não acho que isso assusta. Eu acho que a gente volta pro mesmo ponto assim, pessoas intensas, maduras se encontram em algum momento. Tem a ver muito com a maturidade e segurança. Tem a ver com a maturidade, tem a ver com o momento que você quer. O fato de eu estar divorciada hoje não significa que eu tô procurando alguém. Eu acho que esses encontros vão acontecer naturalmente. O meu foco continua o mesmo, que é o foco na minha vida. E não tem essa cobrança, né, das pessoas de vou te apresentar alguém, ou tem que ter alguém. Não, a gente sabe a hora que a gente vai encontrar alguém. Se quer encontrar alguém, se vai encontrar alguém, se fizer sentido encontrar alguém. Escolher. Exato, porque não ser escolhido. Se na hora que aparecer a pessoa tiver vontade... Então, existem muitos fatores. Então, assim, uma coisa que eu percebo, por exemplo, é que nem todo homem consegue lidar com uma mulher independente financeiramente, tá? Ele fica inseguro, né? Inseguro por essa mulher ter voz. E, de fato, eu acho que a mulher, quando ela tem o dinheiro dela, o posicionamento dela muda, até dentro de casa. Eu tenho mais voz de comando, porque eu também tenho meu dinheiro. Seria diferente se eu dependesse 100% do meu marido, tivesse que pedir tudo pra ele. Então, você talvez perca muito a autoridade por ser uma pessoa 100% dependente. Aqui já tô em outro assunto, não tô falando do ser cuidada que a gente já mencionou, tá? Eu tô falando do financeiramente. Então, eu acho que as mulheres estão se empoderando, as mulheres estão mudando, mas os homens não estão sendo educados para conviver com essas mulheres. Porque eu acho que tem uma lacuna aí na educação masculina. Tem que, assim... Os homens, eles, nessa expectativa que as mulheres começaram a fazer tantas coisas, que hoje eles esperam até que a gente convide eles para jantar. Então, tem essa... Você falou o quê? Desculpa, perdi aqui. Você quer saber o medo do homem? Eu falei que o homem tem que ser seguro para estar com uma mulher mais madura. O fato não é o financeiro. Não é o financeiro. Às vezes a pessoa tá ali, mas ela tá numa fase diferente de vida sua. Ela tá empreendendo, ela tá começando e o relacionamento é isso, um vai dando suporte pro outro, que é diferente da maturidade, que nada tem a ver com idade cronológica, mas assim, você tá no relacionamento, poxa, tanta coisa em comum, né, você vê propósito, você vê valores, virtudes naquela pessoa e tal, o que é quem tá melhor financeiramente ou não? Se torna supérfluo, porque a junção dessa potência que o relacionamento dá de transbordar junto, onde vocês podem chegar, né? Então, eu não pegaria só nesse sentido, mas que o homem tá, de certa forma, alguns, né, gente? Então, daqui a pouco vai vir... Também não tô nem aí se vier. Acomodados numa situação de que a mulher tá conseguindo resolver. Eu sinto que isso acontece. Eu acho que acontece. Mas essa mulher que tá conseguindo resolver, ela também não quer esse cara que não faz nada. Eu sinto que as pessoas se acomodam muito, porque ela vai resolver, ela vai fazer, né? E aí, assim, como eu falei, na minha casa, por exemplo, eu fico muito feliz que
eu sou muito indivíduo. Meu marido me respeita muito a minha individualidade, a minha independência, o meu trabalho e tudo mais. E a gente tem responsabilidade como casal, seja pela casa, né? A gente divide as tarefas domésticas igual, porque ele trabalha, eu trabalho, né? Então, a gente tem uma divisão muito justa, né? Assim, de pagar, de cuidar da casa, de cuidar dos nossos pets, e etc e tal. Mas não é todo mundo que entra nisso. Eu ainda vejo muitas mulheres, além, por exemplo, às vezes, de ter uma carreira, de ter a sua independência financeira, ainda também estarem sobrecarregadas com coisas do lar, com coisas de filho, como se a obrigação fosse maior. Ah, ela resolve. Então, a gente acabou virando uma costa larga, sabe? Assim, costas largas. É que a gente assumiu mais coisas. Tem coisa que tem coisa que é da mulher, né? Assim, o homem pode te ajudar. Assim, a minha... Assim, tem coisas muito do lar, muito da coisa assim, que é o toque feminino. Sim. Porque também tem muitos homens que também têm muita energia feminina. Tem essa troca também, sim. né? Não, o cara vai, não, eu escolho toda aqui a decoração, eu faço aqui. Não, beleza, tudo bem. Vamos escolher junto. Vamos fazer junto. Mas isso é gostoso. Eu acho que essa essência, né? Esse tempero da relação é muito legal. A gente tem como dividir as responsabilidades mas tudo de uma forma tão leve. Exato, né? quando não é uma obrigação. Por exemplo, em casa, meu marido que cozinha. Eu não gosto de cozinhar. Aliás, acho que os homens cozinham muito melhor do que eu. Eu sei fazer algumas coisas, mas o homem, quando sabe cozinhar, ele sabe cozinhar. Né? E eu chego, adoro quando ele prepara um jantar. Eu cuido da lavar a louça, da panela, da arrumação do armário. Né, Lívia? Exato. Não. Não. Ele escolhe. Tudo bem, você sabe escolher, mas se você tá ali, ele escolhe o vinho. Ele escolhe o vinho. Ai, amor, pode ser outro. Não, ele escolhe o vinho. E agora eu falo assim, eu tô com demência temporária quando é interessante, né? Ah, não sei. Né? Eu deixo a pessoa decidir, pode escolher. Por onde a gente vai? Me surpreende. Isso. E a inteligência da gente ter essa sutileza de falar assim, às vezes, não era bem isso que eu queria, mas... Cara, a pessoa escolheu com tanto carinho. Exato. Ai, que bom. Deixar o homem se sentir também que, poxa, eu escolhi, eu tô fazendo... Sabe? Porque às vezes é muito... Parece uma bobagem, mas essa inversão de papéis, às vezes, ela vai minando outras características, vai perdendo um pouco a essência da relação, né? Tem que ser leve. Tem que ser leve. Eu falo, você chega no momento da tua vida, determinada idade, determinada maturidade, que se não for pra somar, é pra sumir. Não, gente. Some. Ou soma ou some. Sabe aquela música? É isso. Eu não tenho tempo pra ter estresse, pra ter aquelas paixonites que eu falo que são cegueiras, sabe? Eu falo, o amor me traz paz. Eu falo assim, eu tenho que chegar em casa e saber que aquele é meu porto seguro, aquele é a minha tranquilidade, porque senão não compensa. E o que vem de Deus traz paz, né? O que é pra ser seu traz paz. Tudo bem que os desafios, depois do caos vem a ordem, mas até isso é diferente. A gente sente quando é uma coisa que não te suga, não te anula de outra que é apenas desafiadora. Com certeza. É diferente. Em relação à tua vida, você já realizou todos os teus sonhos? Ou ainda tem muitos projetos ainda? Como é que tá isso pra você? Muitos. Onde você quer chegar? Onde você almeja? Sonhos, projetos? Conta um pouquinho pra gente. Eu nunca deixo de sonhar. Se um dia eu deixar de sonhar, eu acho que eu já não preciso nem estar aqui mais. Concordo. Eu sonho muito, eu crio muita coisa. E quando eu acho que eu tô indo por um caminho, a minha intuição fala assim, não, vai pra cá. Então eu tô numa fase que eu tô fazendo coisas que eu nunca imaginei fazer antes. E mantendo as que eu acredito. E dependendo da nossa fase de vida, você começa a priorizar coisas diferentes, né? Não, agora eu vou focar mais... Então, assim, eu tô num foco muito em mim, assim, em ouvir bastante o que tá fazendo sentido, seguir a minha intuição, e eu tô indo por negócios que eu nunca imaginei fazer, com sonhos de conteúdo, de TV e cinema que eu tenho, projetos que eu tenho, mas que alguns não vão acontecer no tempo que eu gostaria, e eu aprendi isso. Então, e tá tudo bem. Mexer com tudo isso me torna tão versátil e aguça tanto a minha criatividade para falar, poxa, esse caminho eu preciso estudar mais. E quando você vai se desafiando também, você vai aprendendo novas coisas, se conectando com novas pessoas e automaticamente tendo novos resultados. Então, estacionar, ficar na zona de conforto, deixar de sonhar, achar que você não pode ser melhor ou viver coisas melhores do que você está vivendo, às vezes porque tá tão bom, a gente sempre pode mais, né? E eu tô nessa fase. Você tá na fase do frio da barriga. Eu tô na fase do frio da barriga, de tipo assim...
Deus me surpreenda, eu tô pronta. Eu tô preparada pro que daí vier, e se eu não estiver preparada, me dá 5 minutinhos que eu fico prontinha. Cara, é bem isso. Você sabe que até hoje eu venho gravar, tem 1 ano já que eu venho, mas eu fico nervosa, eu fico bem nervosa assim antes, sabe? Me preparo antes, aí eu vou estudar, parará. É uma coisa que me dá frio na barriga ainda. Porque eu tô fora da minha zona de conforto e fazendo algo que eu não faço com a mão nas costas, né? Como, por exemplo... Mas mesmo quem faz com as mãos... Você faz super bem, mas mesmo quem faz isso com certa frequência, se você perde o frio na barriga, que é emoção... Você se torna frio, uma pessoa fria que já faz aquilo no automático, você não vai passar a essência que você está passando. Aliás, eu achava que você já era jornalista há muito tempo. Oh, meu Deus, olha só que vindo dela, você tem postura de jornalista, você tem o seu tom de voz, a sua maneira de... Então, assim, esse podcast, para você, tá falando que é um propósito, mas para quem não sabe que você tem outra profissão, que você trabalha em outra coisa também... Fala assim, ela é uma jornalista que tá ali fazendo podcast. Oh, meu Deus, mas que você honra. É a voz. Que honra. Todo mundo tem voz, né? Pra poder colocar pra fora. E isso que você tá fazendo é maravilhoso. Ai, muito obrigada. Que honra ouvindo de você, assim, que é uma mulher que eu admiro muito, de verdade. Obrigada, é uma honra. Obrigada. Tentar dar o meu melhor, cheia de frio na barriga. Eu falo assim, eu me reinvento sempre que a vida pede um pouco mais de mim. Né? E ele vem com frio na barriga, ele vem, a gente fica, depois vai. Né? Depois vai ficando um pouco mais natural. A diferença é só o microfone e a câmera. Porque você vai numa reunião, você vai dar um show igual você tá dando aqui. Então, tem uma câmera aqui, faz de conta que não tem. Finge que ela não existe, é a maneira mais natural de encarar. Não é isso. E você, como influencer, o que você aconselha as pessoas a consumirem e avaliarem, assim, nas redes sociais, elas que estão consumindo o tempo todo conteúdo, e muitas vezes, que a gente fala, que tem um termo em inglês, né, que você vai ficando com o cérebro podre, né, porque é tanta informação que você nem sequer para pensar, você só absorve. O que você poderia deixar de sugestão para essas pessoas que estão consumindo conteúdo aí, em várias fontes de informação? O que você deixaria para elas, assim, de dica? Olha, eu posso deixar uma dica? Posso. Aquela pergunta da Paula. Observar o que você está alimentando, do que você alimenta seu corpo, sua mente. Não só o mental ali, o seu conteúdo, mas do que você se alimenta por completo. E ali, quando você começa a ver, você vai fazendo uma seleção natural do que soa com o que você está querendo no momento. Então, há momentos que você está ali em um momento descontraído, que você vai ver uma piada, um meme, um vídeo engraçado e vai se distrair, vai te fazer bem. Ok, né? Mas o que você busca ali, não como dependência, mas sim para completar algo que você já está fazendo. Então, é uma coisa que vai muito da essência, do que a pessoa está vivendo e do que ela está buscando informação. Sim. Não só na rede social, mas que tipo de leitura que ela tem, quais são as pessoas que ela convive, do que ela se alimenta, do que ela se alimenta espiritualmente, do que ela se alimenta, né, em termos de alimento mesmo, alimento para o corpo, para tudo. A gente não consegue funcionar bem em uma única área. E se você que está assistindo, às vezes está assistindo conteúdos que você sabe que não são úteis, que não vão te trazer nada, com toda certeza outras áreas da sua vida estão em desequilíbrio. Porque uma coisa puxa a outra, né? Você sabe que na minha vida eu assisto muito só o que me faz bem. Você sabe que eu estou num padrão de vibração, que eu não consigo ver violência, eu não consigo ver coisas ruins, brigas, assassinato, acidente, eu não vejo nada disso, e nem política, tá? E aí... Somos duas. Eu recebo até muita crítica. Porque você tem que se politizar. Eu me politizo com outras fontes, assim, quando eu preciso ler, quando eu preciso estudar, e meu retorno eu dou nas urnas, né? Eu voto. Mas eu não fico assistindo política no meu dia a dia, porque é uma energia que me faz muito mal. E eu me senti culpada. Por isso que eu te falei daquele livro. Então, eu vou comprar, dá a dica até do livro para quem estiver assistindo. Mais Esperto que o Diabo, Napoleão Hill. Esses meios que influenciam, né, que causam atrito, que causa que cria essa diferença, esse distanciamento entre as pessoas, o não respeito à opinião do próximo. E quando eu recebi essa crítica, até eu não assistindo, porque você vive numa bolha. Eu falei assim, eu tô feliz na minha bolha. Eu tô feliz com a vida que eu levo. Eu não preciso baixar meu padrão vibratório para assistir coisas que não me agradam hoje, entende? Porque já vejo muitas coisas, né? Eu concordo 100%. Eu também não ligo a televisão, a não ser para assistir um documentário, alguma coisa. Eu vou dar uma dica, posso? Pode, deve. É comprovado isso, que se você ficar meia hora, 10 minutos, 5 minutos assistindo uma notícia ruim,
o que isso causa no seu organismo, no seu cérebro, o que você pode fazer para substituir. Então, assista outras coisas, porque aquilo ali, ela te contamina de alguma maneira. Então, assim, a televisão, e até falar isso, né, porque eu gosto da TV, mas por que essa busca por um entretenimento? Claro que a notícia tem que ser dada, mas a gente sabe como essa notícia é dada, de que forma a notícia, seja ela qual for, ela é elaborada para chegar para a grande massa, né? Aí a gente vai entrar em outro assunto, mas assim, escolha bem o que você está vendo. E quanto mais... Tem algo que ninguém nunca vai tirar de você, que é a sua sabedoria. Uhum. Esse livro que eu falei, mas assim, outros livros, a leitura é um caminho sem fim. Assim, a gente começa, a gente não quer parar mais. Ninguém vai tirar a sua sabedoria e o quanto você vai conseguir ter discernimento para enxergar em que momento você está escorregando nessa, absorvendo coisas que você não precisa. Então, qualquer conselho que seja, amplie a sua mente. Dani, eu nem sei como te dizer, como esse papo foi libertador, foi maravilhoso. Amei te ter aqui, você é maravilhosa. E aí eu queria, antes da gente encerrar, te propor primeiro um papo, um pequeno jogo que chama Voz em Jogo. Eu te falo uma palavra. Vamos. E você me fala de volta o que vem na tua cabeça ou o que você tá sentindo, tá bom? Um lugar. O silêncio do meu quarto. Quando eu tô fazendo as minhas orações. Não importa, a gente pode estar em qualquer lugar. Você pode estar numa viagem paradisíaca. Se você não está bem com você, não adianta. E é ali no meu quarto que eu preparo para a vida. Então, aquele momento para mim é muito importante para eu viver todas as outras coisas realmente ali, no presente. Então, o silêncio no meu quarto. O que te dá paz? A voz que eu ouço no meu coração. É o que me dá paz. Uma frase. É muito do que a gente vive, né? Tem uma coisa que é assim, toda vez que escolhemos o novo, desafiamos a morte silenciosa da rotina. Se você não se abre para viver o novo, você começa a achar que a rotina faz parte da sua vida e que aquilo ali é o que está certo e é o que te faz feliz. E às vezes não é. O novo pode se surpreender de maneiras tão inacreditáveis. Você pode sempre viver muito mais quando você se abre para o novo. Nossa, que profunda. Adorei essa frase. Um momento do dia. Um amanhecer, que é esse momento que eu me preparo. Mas assim, eu vou falar até 2, porque eu sou alucinada pelo pôr do sol. O pôr do sol traz uma energia de renovação, de gratidão e a natureza. Contemplar o pôr do sol, nem que seja por 2 minutos, no carro, no trânsito, é maravilhoso. Um amor. O próprio, né? Isso não é nada de piegas ou coisa assim, mas a gente transborda o que a gente tem. Então, buscar se curar cada vez mais, né? A vida é uma só. Você tem coisa para curar da sua infância, da sua adolescência. Vai, cura, acelera o tempo nesse sentido de a vida tá aqui para ser vivida. Então, vai resolver seus problemas, suas coisas, para você ter uma vida cada vez melhor. Que legal. E para finalizar, como tudo que é bom dura pouco, eu queria te fazer a pergunta, Donas da Voz. Se você pudesse voltar no tempo e encontrar com aquela Dani lá de trás, de 15 anos de idade, uma adolescente, cheia de planos, de sonhos, de ilusões, o que você diria para essa Dani? Eu já fiz esse exercício uma vez, eu vou falar exatamente o que eu falei. Segue o seu coração, você vai passar por grandes desafios, mas todos eles são importantes para você chegar onde você precisa chegar e ser quem você vai ser. Não tem segredo. Eu não faria diferente. A gente faria diferente com a maturidade que tem hoje. Mas se a gente levar a nossa maturidade de hoje para o que aquela adolescente precisa passar, você não vai estar ensinando nada para ela, porque ela precisa passar pelo processo para evoluir. Então, eu falaria, vai em frente. E se essa menina de 15 anos te visse hoje, o que ela pensaria? Você estava certa. Exatamente isso, porque é o processo todo da transformação que é válido, que vale. Uhum. É o sacrifício válido. Não é nem sacrifício. Vale a pena. O processo. Se entregar, vale a pena o processo. Tem uma coisa, posso falar rapidinho? Pode, claro. Essa inteligência emocional que você pode fazer em casa, uma dica. Você também... Adoramos dicas, por favor. Olha, a gente carrega muita coisa que a gente ressignifica quando é criança, transformando em culpa, quando é adolescente. E na fase adulta você carrega tudo isso, às vezes, de uma maneira tão desnecessária, um peso que você não precisa carregar. Então tem um exercício mental que é tão simples, mas ele é tão eficaz e é muito rápido. Você imagina que você está com um balão e você vai soprando nesse balão e cada vez que você sopra, você coloca aquela culpa que você sente. Da sua fase de criança, da sua fase de adolescente. Então, sopra tudo. Deixa tudo vir na sua mente de todas aquelas coisas que você carrega e que você sabe
que não faz mais nenhum sentido. E em um determinado momento, quando você está com o balão cheio, você fecha, amarra esse balão e você imagina que a sua versão criança e a sua versão adolescente fizeram a mesma coisa. E imaginam vocês três em um determinado momento, coloca uma música ali que vai te inspirar, imagina vocês três em um determinado momento segurando esse balão e soltando, se libertando disso. É muito simples, mas assim, eu garanto que isso alivia muita coisa. Porque às vezes você, quando criança, você só queria atenção. E determinadas coisas que aconteceram, você registrou aquilo carregando uma culpa que às vezes foi uma frase, às vezes foi um comportamento da família. E o adolescente, ele quer aqui aquela explosão de hormônios, aquela vontade de viver e se sentindo tão culpado de tudo, de não conseguir e tal. E também é a maneira que você ressignificou. Nada é tão pesado assim. É o peso do balão pra você deixar o ar. Ah, que linda. Obrigada, Dani. Obrigada pela tua presença. Que obrigada. Honra. Gente, adorei. Espero que vocês tenham, né, com certeza, vários insights aqui dessas duas mulheres reais. Que deixaram todas as máscaras em casa e vieram transparentes. É justamente isso. Queria te agradecer. Espero que vocês tenham gostado, tenham se identificado, tenham refletido sobre muitas das coisas que a gente conversou aqui. Como sempre, a gente acaba se expondo justamente para inspirar e ajudar outras mulheres. E é isso o nosso objetivo, essa é a nossa missão. Eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.